já um tempinho, né? Ela e seu esposo, Jair, que está aqui conosco, tá bom? Aquele fortão lá atrás, tá? Então, Jéssica, que Deus abençoe você ricamente nesta noite. Eu que agradeço, Gilberto, pelo convite, viu? Queridos, pode sentar. É um prazer estar aqui na igreja, né? Leão da tribo de Judá, né? O nome é bem forte, né? Eu creio que é uma igreja vibrante. É muito bom chegar aqui nesse culto de domingo e estar compartilhando a palavra de Deus com vocês, né? É muito bom porque quando a gente ora, a gente fala com o nosso Deus, né? Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, e agora é o momento de quê? De Deus falar com a gente. E é tão bom, né, ouvir a voz de Deus, não é bom? É tão bom. Então, estou muito feliz por estar nesta noite aqui, até porque eu estou revendo, né, meu amigo Gilberto. Nós éramos do grupo Entre Amigos, né? Então, a gente fizemos muitas escolas sabatinas, né? Participamos, isso, né? Esses dias veio umas lembranças muito boas do nosso grupo, e muito bom. E eu estou me sentindo em casa, né? Porque quando eu cheguei aqui, tipo assim, eu confesso que toda vez eu fico nervosa. Eu fico ansiosa, eu tenho esse problema. Mas quando eu encontro assim, pessoas que eu vejo que eu conheço, aí eu acalmo o meu coração. Então, eu fico feliz de rever pessoas a qual eu amo, que estão aqui congregando aqui na igreja, né? Então, é muito bom. Então, estou me sentindo em casa, então vou ficar à vontade. E eu vou, tipo assim, eu falo alto, porque eu sou professora. Eu não gosto muito de usar o telefone, mas, o microfone. Aí, se as crianças se comportarem e não falarem, né? E vocês prestarem atenção, tá passando na rádio, né? Ai, meu Deus, olha, tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos deixar a palavra de Deus falar ao nosso coração. O tema de hoje, né, que eu preparei, aliás, Deus, né, me deu essa mensagem. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E eu convido vocês a abrir a palavra de Deus lá no Salmo 113, que nós acabamos de louvar aí, né? O Daniel louvando, e nós louvamos juntamente com ele já esse salmo, porque a gente sabe que o quê? Que os salmos são o quê? São cânticos, né? São cânticos de louvor. A música é uma forma da gente memorizar, não é isso? A palavra de Deus. Então, ele facilita. Então, nos ajudou. Está lá no Salmo 113, nós vamos ler os versos 4, do 4 até o verso 7. Vamos lá? Todos encontraram? Salmo 113, nós vamos ler o verso 4 até o 7. Amém? Todos estão com a Bíblia aberta? Então vamos lá. Eu quero que vocês me acompanhem, tá bom? Vamos lá no verso 4 do Salmo 113. Diz assim: Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está o quê? Acima dos céus. O verso 5. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo o seu trono está onde? Nas alturas, e que se inclina para ver o que passa bem aqui na terra, né? Que se inclina para ver o que se passa sobre a terra. Aí o verso 7. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo. Tá bom? Então, queridos, hoje nós vamos falar deste Deus maravilhoso, que ele o quê? Ele está o quê? No mais alto das alturas. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que ele se inclina, que ele olha. Nada acontece aqui sem Deus estar, né? Ele é um Deus presente, ele é um Deus próximo. Ele é um Deus o quê? Que ele sabe o que nós estamos enfrentando. Ele ouve, tá? Quando nós clamamos a ele. E ele também vê as nossas lágrimas, tá certo? Ele nos conhece. Tá? Ele é Deus, ele é o nosso Criador, ele é o nosso mantenedor. Mas nós somos o quê? A menina dos seus olhos. Ele tem um amor tremendo por nós. Então, assim, nosso Deus, ele é maravilhoso. E hoje nós vamos falar de uma mulher que muitas vezes ela não é raro ter pregação sobre ela, tá? Esses dias aí eu procurando, quando eu estava para escrever esse sermonete, eu gosto de ver, né, várias pregações e comentários, né, sobre o personagem. Mas a H, ela muitas vezes, muitas vezes
quando fala, é de uma forma assim, que é uma escrava, rebelde. Mas hoje a gente vai analisar um pouco sobre a vida desta mulher, a qual ela é mãe, o quê? De Ismael. Que o significado do nome Ismael é o quê? Deus vê, tá? E sua história está registrada lá no livro de Gênesis, tá? Se vocês quiserem acompanhar, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 16, dos versos 1 a 13, e também a gente vê a continuação da história dela, que é o desfecho, né? Que depois ela foge da história aí da Bíblia, no capítulo 21, do verso 9 ao 20. Tá? Então, nós vamos meditar sobre esta mulher. Mas quem foi Agar, segundo a Bíblia? Né? Agar, ela é uma escrava egípcia. Tá? A gente sabe disso. Mas Agar não é um nome. Tá? Então, a gente sabe que Agar ela era uma escrava. Mas Agar significa, o nome Agar significa o quê? Fuga. Então, chamavam ela o quê? De fujona. Provavelmente foi quando ela foi para o deserto, e aí deram este nome para ela, tá? Quando ela fugiu para o deserto. Então, a gente não conhece. Queridos, ser escravo, na qualidade de escravo, tá? Nós estamos estudando a lição da escola sabatina, não é isso? E a gente tem visto que o povo de Deus foi o quê? Escravo do Egito, não é isso? E as condições, eu creio que hoje, na lição de hoje, falou sobre isso, sobre a qualidade de um escravo. Definiu um pouco sobre o que é escravidão. Tá certo? O escravo, ele não tem direito, tá? Ele trabalha, ele não tem direito a salário. Ele trabalha ali. E esses dias, quando eu estava aqui, eu fui procurar e pesquisar sobre a questão da escravidão, do trabalho escravo aqui no Brasil. E eu deparei com a história de uma mulher, que agora eu esqueci o nome, mas uma senhora que ela já tinha quase 80 anos. Mas desde a idade de 11 anos, a família deu para essa família. E eles falaram o quê? Nós vamos pegar ela e ela vai estudar. Né? Nós vamos tratar ela como filha. Mas isso não aconteceu, porque esta mulher ela cuidou de 3 gerações dessa família. E eles não permitiram que ela entrasse em contato com a sua família. E quando os vizinhos denunciaram, essa mulher ela não tinha nenhuma cama. Ela dormia no sofá, ao lado da mulher que já estava um pouco, também já estava idosa, um pouco mais nova do que ela, e ela cuidava desta mulher. E o que eu achei, eu pasmei assim, que a reportagem, né, comentou que ela, quando foi levada para o abrigo, porque eles precisam fazer todo um trabalho, né, porque ela se afeiçoou àquela família. E quando ela foi levada para o abrigo, a preocupação dela, queridos, era quem estava cuidando daquela senhora. Ela não se preocupava quem estava cuidando dela. Sempre ela estava se preocupando com o outro. E eu li também o comentário do Reavivado sobre Agar, né? Sobre a história de Agar. E diz que ela era uma escrava muito próxima de Sara. Tá? Ela era comparada como, assim como Abraão, ele não tinha Eliezer, que era um escravo bem, se caso ele não tivesse filho, o filho de Eliezer que ia ser, né? Que ia receber a herança de Abraão. Né? Então, ela era de muita confiança de Sara. E como foi que Agar foi parar nesta casa? Como foi? Provavelmente, tá? Foi quando que Deus não pede a Abraão para sair o quê? Do meio da sua parentela e ir para uma terra, aonde para a terra de Canaã, que ele ia fazer dele o quê? Uma grande nação. Só que quando ele estava nessa peregrinação, o que aconteceu? Uma grande fome. E aí qual foi o que Abraão fez? Ele voou para o Egito. Né? Vou para o Egito, porque lá tem fartura. E chegando no Egito, ele diz o seguinte: Sara, tu é muito bonita. E provavelmente eles vão te querer como esposa. E se eu disser que sou teu marido, eles vão me matar. Então vamos enganá-los. Vamos dizer que tu é minha irmã, que de fato tu é minha irmã, né? Nós temos um grau de parentesco.
Só que aí Deus, ele não permitiu, né, que tocassem Sara. Ela já estava sendo preparada toda para casar-se lá com Faraó, mas Deus apareceu para Faraó e disse para que ele não tocasse em Sara, porque senão a mão de Deus ia pesar sobre aquela nação. E ali ele devolveu Sara e devolveu juntamente com os presentes, né? Ele tinha dado alguns presentes para Abraão. Ele falou: leve todos os presentes. E nesses presentes foi Sara, foi Agar, juntamente com Sara. E depois de 10 anos que Deus disse assim: olha, Abraão, eu vou te fazer uma grande nação. É da tua descendência eu vou fazer uma grande nação. Só que agora Sara não tinha mais regra das mulheres. E ela disse assim: olha, meu bem, eu não vou ter mais filho. Deus fez a promessa, mas talvez o filho não é para vir do meu ventre, o filho ele é teu. Mas eu vou te dar Agar, e o filho de Agar vai ser como for meu filho. E ali ela o quê? Deu Agar para Abraão, e Abraão aceitou. Queridos, eu falo para as mulheres, é tão difícil você se relacionar com uma pessoa a qual você não tem sentimento. Imagine, você não ter domínio sobre o teu próprio corpo, porque a tua senhora te determinou. Que situação? Mas tudo bem, ela era uma escrava, aceitou. E agora, pela lei, né, da época, uma vez que ela estava carregando um filho do seu senhor, ela deveria deixar de ser escrava. Ela deveria ser o quê? A segunda a segunda esposa de Abraão. Só que isso começou o quê? Entrou a desordem dentro da casa. A casa onde havia paz começou o quê? Os conflitos. Porque eu sou mulher, eu não gosto de dividir meu marido com ninguém, não. Né? Tem vezes que eu falo assim: eu estou só de olho em ti. Hoje mesmo a gente conversando, eu falei assim: eu deixo a corda bem larga, mas quando eu puxo, enforca. Né? Às vezes a gente não faz essa brincadeirinha, nós mulheres, a gente só fica assim, mas vai. Né? Nós somos ciumentas, a gente gosta de exclusividade. Quer trazer problema, traz outra mulher para morar junto com a gente. Ninguém gosta, né? A gente quer exclusividade, quer a atenção do nosso esposo, tá? A gente quer o carinho, é isso. E Sara começou a não gostar muito, né? Porque agora o quê? Ela é grávida, e nós sabemos que uma mulher grávida, ela é toda sentimento, é chorona, não é isso? Fica muito delicada. Provavelmente, agora ela estava carregando no ventre, né? O bebê lá de Abraão. Provavelmente Abraão começou e agora Agar começou a se achar, né? Ela já estava o bam. E diz que ela já estava o quê? Desprezando, né, a sua senhora. A palavra de Deus assim o diz, ali no capítulo 16. E agora Sara vai aonde? Olha, Abraão, tu resolve isso. Eu não estou gostando. Eu sou única. Eu sou tua mulher. Eu deixei minha parentela todinha aí para te seguir. E agora, chegando aqui, essa mulher está grávida e agora eu estou me sentindo. Né? E Abraão pegou e ficou chateado, né? Porque não foi tu que me deu, então que tu resolve o problema. Então, olha, a serva é tua. Não foi essa? A serva é tua, então tu resolve. E como foi que ela resolveu? A palavra de Deus diz lá que ela o quê? Humilhou Agar. E quando ela humilhou Agar, ela colocou Agar no seu lugar. Agar o quê? Fugiu. Ela o quê? Saiu perambulando pelo deserto. E conta que ela caminhou bastante. Já pensou grávida no deserto? O que nós encontramos no deserto, querido? Tem água no deserto, irmão? O que tem? O que nós encontramos no deserto? Areia, pedra, os animais peçonhentos, né? A gente viu que aquelas cobras, né? Quando Deus tirou escorpião, salteadores, né? Porque tinha ladrões, tinha homens que, né? E uma escrava. Eu li um comentário do doutor Rodrigo Silva, né, que é pastor nosso, sobre a história de Agar. Então, assim, ela não tinha nada. Socialmente, ela nada. Ela não valia nada, gente. Se alguém pegasse ela no deserto, entendeu?
ela ia ser marcada e ela ia ser levada para outro. Podia ter sido violentada no deserto. Mas, querido, nosso Deus é maravilhoso, tá? Deus fez algo incomum para a época. Porque até ali, naquele momento, Deus só tinha aparecido para quem? Para homens. Não é isso? Depois, né, que ele aparece lá para a esposa de Manoá, para avisar, né, que ela ia ter Sansão, mas até nesse momento da história, Deus só tinha aparecido para homens. E ele, o quê? É um Deus que ele se inclinou, ele viu. E ele foi aonde? Ele foi no deserto, não é isso? E quando ele foi no deserto, ele olhou lá, mas ele sabia. Mas aí ele chegou e falou assim: o que você está fazendo aqui? Aí ela contou: eu vim aqui porque eu estou fugindo da minha senhora. E ali, eu até grifei aqui, vamos abrir a Bíblia, no capítulo 16 de Gênesis, e o verso 10 e o 11, que a gente vai ver aqui o diálogo desse anjo que apareceu. Né? Começa, aliás, né, no verso 7. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, você viu que ele sabia quem ela era? De onde você vem e para onde você vai? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. O verso 9. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. O verso 10. O anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a tua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Amém? Né? Nosso Deus é maravilhoso. Então, Deus, quem era esse anjo, queridos? Quem era esse anjo? Era o próprio Jesus, queridos, que foi ali com Agar, tá? E ele foi com Agar e perguntou para ela, querida, serva, né, de Sarai, o que tu está fazendo aqui? E ela disse o quê? Que ela tinha fugido, né? E ele disse assim: olha, volta e sujeite a ela. Ou, em outras palavras, se submeta, se humilhe. Queridos, muitas vezes, por mais que a gente esteja na razão, a gente às vezes precisamos ter humildade. Não é isso? E ela precisou. Se humilhar não é fácil, tá? Nós sempre queremos ter razão. E quando a gente está sabendo que está perdendo uma batalha, a gente fala assim: não quero mais falar sobre isso, né? A gente acaba dizendo: não vou falar mais sobre isso. Eu sou dona de fazer isso. Quando eu vejo que não existe algum argumento e a pessoa não vai me convencer de que eu estou errada, eu falei: não vou falar sobre isso porque não vai mudar meu pensamento. Então, é muito difícil a gente se humilhar. Mas, às vezes, para a gente deixar Deus agir em nossas vidas, aliás, sempre, nós devemos ter uma atitude de humildade, sermos humildes. E ele diz assim: olha, volte, humilhe-se a ela e não se preocupe. Ele agora deu o nome para o filho daquela mulher. Também é a primeira vez que Deus dá o nome a uma criança. E ele diz assim: olha, o teu filho vai se chamar Ismael, porque Deus viu a tua aflição. E ali, mais uma vez, aquela mulher, ela deu um nome para Deus. E agora ela disse o quê? Qual era o nome que ela deu? Elohim, o Deus que vê. Mas, queridos, não é só porque Deus vê, é porque quem vê Deus acaba morrendo. Mas ela viu e viveu. E conta a história que ela voltou para a sua serva, para a sua dona. Ela voltou, teve o filho.
Mais uma vez ela voltou e ali foi. Quando seu filho já tinha 13 anos e agora a sua dona engravida e tem o filho da promessa, a qual Deus prometeu que dele seria uma grande nação. E ali o conflito novamente se gera. E agora a Sara disse, olha, manda essa serva e o filho embora. Não quero ela aqui junto, porque ele não vai receber. E agora Abraão, triste, porque amava o filho, mas Deus falou assim, olha, deixa ela aí, tá? Porque a promessa é para Isaac. É dele que vai sair o Messias. Mas não se preocupe, porque dele eu farei uma grande nação, eu estarei com ele. E mais uma vez, quando ela voltou para o deserto, agora ela já não estava mais sozinha. Ela estava agora com o filho já mancebo. E Deus agora providencia o quê? A água. Estava ali, ela disse, olha, se afastou do menino, não vou conseguir ver meu filho morrer. E Deus novamente aparece para eles, né? E novamente reafirma a promessa. Então, queridos, são 3 pontos aqui, nesta noite, que nós precisamos levar para a nossa semana e no nosso coração. Primeiro, Deus sabe o que nós estamos passando. Muitas vezes a gente fala para um, para outro, mas ninguém resolve. Não é? Não adianta você falar das tuas dores para algumas pessoas. Porque, às vezes, quando você fala das tuas dores, as pessoas te julgam. Tá? Às vezes você vai falar, não, já aconteceu isso comigo. Uma vez eu fui tentar abrir meu coração para uma pessoa e falou assim, Jance, ora mais. Mas eu estava orando. Eu só queria que ela compartilhasse. Compartilhar ali a minha dor, meu sentimento, mas as pessoas não te entendem. Então, Deus, Ele sabe o que você está passando. Tá? Deus, Ele escuta as tuas orações. Tá? Tem um hino do Dilce e Débora, que eu acho que chorar também é orar, né? Se eu não me engano, eu não me lembro, que ele fala assim, que às vezes você não tem, somente você se ajoelha e as lágrimas saem. E nós temos o Espírito Santo, que diz o quê? Que antes da palavra chegar em nossa boca, ele já leva para o Pai, porque ele sabe, né? Ele vai o quê? Com gemidos inexprimíveis na presença do Senhor. Então, Deus ouve, né, as tuas orações silenciosas. E Deus também vê as tuas lágrimas, as tuas aflições. Queridos, talvez você esteja como H, atravessando um deserto. Às vezes é o deserto do desemprego, porque você resolveu ser fiel a Deus na guarda do sábado. E ali você perdeu o emprego por conta disso. Mas confie, Deus vai providenciar a tua alimentação. Deus, ele não desampara o seu filho. Agar foi para o deserto somente com um pão e um pote de água. Quando acabou tudo, mas Deus providenciou. Nós não sabemos, no céu nós vamos estudar, né? Eu quero ver o desfecho desta história, como foi que tudo aconteceu. Não é verdade? Tem tantas coisas que a gente quer saber, e eu quero, mas como foi que tu providenciou, Senhor Deus, no deserto? Né? Nós não sabemos. Elisa, a gente sabe que teve um corvo, né? Aí esses dias até o Jair comentando comigo, porque ele é mais estudioso da Bíblia do que eu, ele falou assim, Jean, esse corvo era um polvo, né? Não era esse corvo que é imundo, né, que é uma ave, mas eram umas pessoas que andam no deserto e provavelmente foram eles que foram levar comida. Quem sabe? Deus mandou uma caravana ali e fala que Ismael casou-se, né? E tem aí uma grande descendência dos árabes, né? Eu lendo aí a reflexão do Reavivado e diz o quê? Que tentaram destruir. E fala que a promessa que ele seria como o jumento. Ele vive no deserto, mas ninguém conseguiu destruir. Tá? Porque Deus, ele não ia deixar desamparado aquela criança. Tá? Ele não era o problema. O problema foram os adultos. As escolhas dos adultos. E nunca Deus vai fazer uma criança ou um ser humano pagar pelo erro dos pais. Isso é uma pregação errada de Deus, porque Deus é amor. Deus, ele é misericórdia.
E Deus esteve com aquele menino, e nós vamos encontrar Ismael. A única coisa que é o que aqui, ele não era o filho da promessa, não era da linhagem de Ismael que veria o Messias. Tá? Mas a salvação chegou para Ismael. A salvação é para todos, é para mim, é para você. Tá? Não deixe nunca ninguém dizer que você não merece o céu, queridos. Não admita isso. Deus olhou para uma escrava. Na sociedade daquela época, uma escrava não tinha nenhum valor. Mas nosso Deus, como nós vimos lá no Salmo, Ele se inclinou, Ele desceu, Ele deixou o seu trono e veio ao encontro. Tá? E veio ao encontro daquela mulher para suprir a necessidade dela e do seu filho. Então, Deus, Ele vê, Ele sabe, Ele ouve e Ele providencia. Não há deserto tão distante, queridos, que Deus não possa te encontrar. Tá? Ele vai além das aparências e das palavras. Ele vê o que ninguém pode ver. E ele age. Como o salmista mesmo diz lá no verso 7, né? Que a gente assim, ele levanta o necessitado do pó e o pobre do lixo, não é isso? Ele restaura a dignidade daquele que não tem dignidade. Ele dá uma identidade, ele dá um nome e ele enche o quê? O nosso coração de esperança, tá? Então, Deus, ele encontrou Agar ali no deserto. Isso o quê? Mudou a vida dela. Completamente. Você também pode estar atravessando um deserto. Talvez você esteja perdido, se sentindo rejeitado ou rejeitada, achando que você não tem valor alguma, mas nós precisamos lembrar que Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Tá? Confie nele. Você não está só. Tá? Ele é o Elohim. Ele é o Deus que vê, tá? Que Deus possa nos abençoar. Que o Senhor possa nos guardar. Que nós possamos confiar inteiramente neste Deus. Não importa se hoje você está no deserto, porque alguém te levou e te mandou para o deserto. Seja humilde. Busque a Deus, tá? Ou quem sabe, você foi para o deserto porque as tuas escolhas te levaram. Tá? Você quis andar um pouco distante do ideal, dos planos que Deus tinha para você. E talvez você encontre. Eu já fui para os desertos porque eu quis. Entendeu? Mas eu estava lá no deserto e eu clamei a Deus e Deus me tirou do deserto. Muitas vezes a gente passa, né? A gente atravessamos desertos. Às vezes é o deserto do desemprego, às vezes é uma doença, né? Estamos saudáveis, às vezes nós estamos enfrentando uma doença, às vezes nós estamos com problema financeiro, às vezes nós estamos no deserto, porque nossos filhos, que nós criamos nos caminhos de Deus, oramos, ensinamos eles as coisas boas, mas eles escolheram, porque Deus deu o livre-arbítrio, eles optaram ir para outros caminhos. Mas você não é culpada, você não é culpado. O único papel que nós, como pai e mãe, é continuar o quê? Orando e pedindo para que eles retornem para o braço do Pai. E entenda que Deus, Ele, como o salmista mesmo diz, nosso Deus, Ele habita no mais alto das alturas. Mas Ele se inclina para contemplar o que acontece aqui na terra. Ele se inclina para olhar para você e dizer, meu filho amado, eu estou de braços estendidos, venha e receba de graça da água da vida. E a água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Então, nesta noite, eu convido a vocês, venham, vamos beber da água da vida que é Cristo Jesus. Eu convido a igreja amada de nosso Deus a se ficar de pé e vamos cantar, né? Em oração, porque o louvor também é uma oração. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Amém. Então, oremos. Paizinho querido, muito obrigada pela tua presença aqui neste lugar. E neste momento, amado, nós pedimos a tua paz, a tua proteção. Nós queremos nesta semana ter a alegria no Senhor.
E obrigado, Senhor Deus, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado porque um dia tu nos chamaste, né? Como tua palavra mesmo diz, que os nossos nomes, Senhor Deus, estão nas palmas das tuas mãos. Então, nós iremos agora para os nossos lares, mas nós não queremos, nós vamos sair aqui da tua casa, mas nós não queremos sair da tua presença. Queremos que o Senhor nos acompanhe com teus anjos mais poderosos e que nesta semana, Senhor Deus, possa ser uma semana produtiva e abençoada na vida de cada família aqui representada. Amém. Abençoe esta igreja, abençoe o teu povo em todo o mundo. É em nome de Jesus que pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. A mensageira está na porta ali, apertando a mão de vocês, tá bom, irmão? E boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja no nosso coração. Amém.